Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os conteúdos ministrados no terceiro trimestre, para a gente poder fazer uma A9 com tranquilidade, sem dúvidas, com os assuntos rememorados e revisados, tá bom? Hoje eu vou utilizar como base o livro didático de vocês, aquele da coleção 360 graus, e deixei aqui mais ou menos as páginas marcadas para vocês irem acompanhando em casa. O que eu escaneei não está muito bom, mas dá para a gente se virar aqui, tá bem? Então, a gente vai começar a falar sobre teoria do conhecimento, né? Essa parte da filosofia que vai ser tão importante aí no início da modernidade. E aí, aqui, quando a gente vem na página 172 do livro de vocês, a gente pode ver o seguinte: a filosofia moderna começou com uma dúvida sobre todo o conhecimento que havia sido acumulado até então. Enquanto os pensadores renascentistas contestaram a tradição escolástica, outros filósofos modernos, como os racionalistas e os empiristas, buscaram um novo paradigma para o conhecimento. É o que veremos neste capítulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, na modernidade, a gente vai ter aquelas características do antropocentrismo, a gente vai ter aquelas características iluministas, né, do Renascimento, a gente vai ter essa questão das ciências, né? O homem, ele começa a ter um pensamento científico e ele começa cada vez mais a se prender ao pensamento racional. Porque a gente está vindo de uma Idade Média onde o pensamento religioso, né, o pensamento com bases teológicas, ele vai exaltar a fé e vai deixar a razão como se fosse um instrumento da fé. Na Idade Moderna, não. Na Idade Moderna, eu quero justamente que a razão sobressaia. É a razão aquela que pode me dar certeza sobre o conhecimento, aquela que pode iluminar o meu caminho, né? Se a gente pudesse fazer aí essa comparação, utilizando essa metáfora aí do iluminismo. Então, a gente viu aqui que a gente vai ter dois grandes representantes desse pensamento na Idade Moderna, que vão ser os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas, eles, claro, vão tentar buscar aí a razão como subsídio da tua busca do conhecimento, e eles vão acreditar que as ideias, elas são inatas, ou seja, os racionalistas, eles vão acreditar que o homem, por ser racional, ele já nasce com um conhecimento, né? O conhecimento, ele é inato, pré-existe ao ser humano, e ele pode e pelo seu pensamento racional, o homem, ele vai dando significância, então, ele vai formando os fundamentos da verdade. Enquanto que os empiristas vão afirmar que todo conhecimento é derivado da experiência. Então, a gente vai ter aqui Descartes como um dos primeiros racionalistas, um dos mais importantes. E Descartes, ele vai justamente partir desse princípio das ideias inatas, de que o homem, ele já possui um conhecimento antes mesmo de nascer, mas que eu preciso arranjar uma forma de acordar esse conhecimento, de trazer ele à tona, de ativar esse conhecimento. Uma das principais propostas cartesianas vai ser a proposta da dúvida metódica. Descartes, ele vai colocar em questionamento se eu não posso estar me iludindo com a interpretação que eu faço do mundo, se eu não estou me enganando por meio dos meus sentidos. Então, Descartes, ele vai falar que eu preciso procurar um conhecimento que seja fidedigno, que seja firme o bastante, que eu tenho certeza de que não está me enganando.
para eu chegar nesse conhecimento, eu preciso, antes de tudo, duvidar daquilo que os meus sentidos me mostram, né? Eu preciso duvidar do que eu enxergo, eu preciso mostrar... Opa, desculpa. Eu preciso colocar em dúvida o cheiro que eu sinto, eu preciso questionar a textura do que eu toco. Então, Descartes pretendia executar um projeto filosófico ambicioso, a reconstrução de todo o saber. Ele então buscou estabelecer um novo fundamento para o conhecimento que o tornasse tão seguro e evidente como o conhecimento matemático. Na verdade, até mais seguro do que aquele vindo da matemática. Justamente, né, gente? Se a gente está falando de Descartes, a gente vai lembrar aí de plano cartesiano, vai lembrar aí desse pensamento matemático, desse pensamento que é pura razão e que alcança a verdade, né? A matemática ela é a mesma para todo mundo, em toda a época do mundo, é universal. E é isso que ele está procurando do conhecimento. E ele está tentando, então, achar uma forma de conhecer, de acordar aquele meu conhecimento que é inato, de uma forma que seja tão segura e evidente. Para isso, eu preciso duvidar. Mas que tipo de dúvida? Uma dúvida de tudo. Eu preciso questionar tudo aquilo que eu acho que eu tenho certeza. Eu preciso questionar tudo aquilo que eu acho que eu domino. Eu preciso questionar tudo em demasia. É o que Descartes vai chamar de dúvida hiperbólica, né? Uma dúvida metódica, porque vai seguir um método. Não é o questionar pelo questionar, mas é o saber questionar para encontrar uma verdade. E é hiperbólico, porque é uma dúvida sobre tudo. Então, continuando aqui no livro, propor um novo fundamento para o conhecimento significa duvidar do conhecimento e de seus fundamentos já estabelecidos, conduzindo o conhecimento a um fundamento seguro, certo? Descartes não considerava o conhecimento produzido pela tradição, não considerava confiável o conhecimento produzido pela tradição que o antecedeu. Segundo o filósofo, esses conhecimentos se baseavam em fundamentos inseguros, e qualquer conhecimento erigido sobre fundamentos duvidosos será também duvidoso. Então, Descartes ele vai começar a duvidar ali de tudo o que foi produzido antes da modernidade, né? De tudo que foi produzido antes do homem trazer esse advento da razão, de colocar a razão no pedestal, de colocar a razão como farol, como fonte, como guia, como estabelecimento da verdade. Então, ele vai começar a duvidar de tudo aquilo que o homem tinha como certo até então. Por isso que a gente está falando aí dessa dúvida hiperbólica, dessa dúvida metódica e sobretudo. Foi exatamente duvidando desse conhecimento sensível, aparentemente mais imediato e seguro, que Descartes iniciou sua empreitada, conhecida como dúvida metódica. Porque justamente o que Descartes ele vai falar é que muitas das coisas que a gente conhece nos dias atuais, elas são derivadas daquilo que a gente adquiriu por meio dos sentidos. Mas os sentidos são enganosos, né? Eu, quando olho para o sol que está lá no céu, eu vejo um objeto pequenininho. E qual é o tamanho do sol, de fato? Eu posso sentir cheiro de alguma coisa e associar a um objeto errado. Quantas vezes a gente não passou na rua, deu oi, super feliz para uma pessoa, e não era a pessoa que a gente achava que era? Né? E aí a gente finge que deu tchau assim para além. Então, os meus sentidos, eles me enganam, eles me iludem. E eu preciso saber ir além desses sentidos. Eu preciso questionar esses sentidos em busca da verdade. Descartes dizia que era preciso considerar falso tudo que já nos enganou ao menos uma vez. Quantas vezes os sentidos nos fizeram achar pequeno algo que, na verdade, tem dimensões muito maiores?
Lembrando, gente, que eu estou passando aqui rapidamente pelo livro, porque vocês têm o livro, obviamente vocês devem estudar pelo livro e por todo o material fornecido lá no AVA, tá bem? Bom, posso ter essa ideia, então, de que o homem tem que duvidar de tudo, de que o homem tem que duvidar em demasia. Descartes ele vai começar a elaborar o seu método, né? Só que antes dele elaborar o seu método, ele vai propor a existência de um gênio maligno. Por que se eu estou duvidando de tudo, por que eu não vou duvidar da minha dúvida? Né? Se eu estou duvidando dos meus sentidos, se eu estou duvidando daquilo que me cerca, se eu estou duvidando das ocasiões, se eu estou duvidando de todo aquele conhecimento que foi construído antes de mim, por que eu não posso estar duvidando de que, na verdade, existe alguma coisa superior que está tentando me enganar nessas conclusões que eu estou chegando? E aí, a partir de então, que Descartes ele vai montar o seu argumento de que mesmo que tudo que eu esteja sendo enganado por tudo que está à minha volta, mesmo que tudo que está à minha volta seja uma ilusão e que eu esteja achando que eu estou conhecendo, eu tenho uma certeza. A certeza de que eu estou pensando. Essa é a certeza fundamental. Essa é a proposta do Penso Logo Existo. Porque ainda que tudo na minha volta seja falso e ilusório, é certo de que eu estou existindo porque eu estou pensando. Né? Eu não quero dizer aqui que se eu deixar de pensar, eu deixo de existir. Não. Mas essa é a primeira certeza da onde eu vou partir para as minhas outras indagações. Então, aqui, nessa etapa do pensamento cartesiano, ele pensava que a menor dúvida passasse sobre algo. Estou tentando ler aqui, que ficou bem ruim essa minha tentativa de foto do livro, hein, gente? Mas vamos lá. Bastava a menor dúvida sobre algo para que esse algo fosse considerado inteiramente falso. Porque a dúvida é não apenas metódica, mas hiperbólica, que eu já tinha dito para vocês. Nessa primeira etapa da dúvida, também chamada de dúvida natural, Descartes ele descartava os sentidos como fundamento do conhecimento, que eu também já falei para vocês. Então, nem fez tanta diferença assim a foto do livro estar tão feia. Vai lá na página 175 e lê direitinho lá essa parte para vocês poderem se apropriar do conhecimento. E aí Descartes ele vai falar, então, já que eu tenho o meu ponto de partida, já que eu sei que eu tenho que duvidar de tudo, e que eu posso partir dessa certeza do penso, logo existo, de que enquanto eu estou pensando, eu posso ter certeza da minha existência, ele vai começar a elaborar as regras do método. Ele vai falar que o meu método para saber se as coisas são verdadeiras ou não, para eu tentar reafirmar racionalmente a verdade das coisas, buscando a clareza e a distinção, buscando a segurança, é justamente dividir essa etapa do meu conhecimento em partes. Então, primeiro, eu tento destruir. A busca da clareza e distinção vai ser justamente tentar destruir tudo aquilo que eu tenho por certo, por certeza, por convicção. Eu destruo tudo isso. Posteriormente, eu vou tentar fazer uma análise. Eu vou tentar dividir esse conhecimento em partes menores. Eu vou tentar, por meio desse procedimento, mostrar como que as coisas se conectam, como que elas se complementam. Depois eu vou ter a ordem, eu vou tentar rearranjar esse conhecimento, vou ver se esse conhecimento faz sentido, né, na reordem que eu vou fazer. E depois eu vou enumerar, eu vou revisar todo esse processo. Eu vou duvidar de novo de tudo isso que eu fiz, de procurar clareza e distinção, de fazer análise, de postular uma ordem, e vou fazer
tudo de novo. E aí, aqui, explicando melhor essa ideia do penso logo existo, do cogito ergo sum. O modo de filosofar de Descartes começa com a dúvida. É preciso diferenciar brevemente a dúvida cartesiana da dúvida cética. Os céticos duvidam de todo o conhecimento produzido pelos dogmáticos e se veem incapazes de produzir um conhecimento alternativo, o que os tornaria igualmente dogmáticos. Por isso, eles suspendem o juízo. A dúvida de Descartes não é da mesma ordem. A dúvida cartesiana é uma operação metodológica que tem por objetivo encontrar certezas, porque o conhecimento existe, ele é inato, mas eu preciso despertar esse conhecimento. Tudo bem? Depois, a gente pode falar sobre os empiristas. Os empiristas, eles vão falar que todo conhecimento ele é fruto da experiência. Então, eles não vão tanto por essa ideia de que o conhecimento é inato. Pelo contrário, o conhecimento se dá a partir daquilo que eu observo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento. Né? Então, um dos principais representantes do empirismo vai ser John Locke. E John Locke, ele vai ser o que vai postular essa ideia de que o conhecimento é uma tábula rasa. John Locke ele vai falar que o homem ele é uma folha de papel em branco. Né? Eu nasço sem saber nada. Olha a diferença aí com Descartes. Eu nasço sem um conhecimento de nada. Eu nasço sem ideia nenhuma. Mas ao longo da minha vivência, das minhas experiências, de como eu utilizo os meus sentidos, de como eu absorvo as minhas sensações, eu vou imprimindo o meu conhecimento nessa folha em branco. Então, vai ser justamente nesse livro, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que ele vai falar que todas as nossas ideias derivam da experiência, ali ó, na página 188. E já que tudo deriva da minha experiência, os meus sentidos são esse meu primeiro contato com o conhecimento. Né? Eu não vou negar o uso dos sentidos, pelo contrário. Os sentidos, para os empiristas, os sentidos, as sensações, elas são muito importantes para a gente conseguir aí postular um conhecimento. Outro empirista vai ser David Hume. Hume, ele já tem um empirismo que é chamado de empirismo cético. Então, Hume ele vai falar que as percepções, aquilo que eu percebo do mundo através da minha experiência, se divide entre impressões e ideias, que se diferenciam principalmente pela intensidade de cada uma delas, tá? As impressões são mais claras e vívidas que as ideias, pois são percepções diretas de algo que está no exterior, ou de algo interior. Então, eu posso ter uma impressão mais forte, mais clara, mais vívida sobre o que é uma mesa, sobre o que é uma árvore, ou sobre o que é um desejo, sobre o que é um prazer. As ideias são menos claras e vívidas, pois são lembranças ou imaginação da própria impressão. Então, veja bem, através da experiência, eu vou ter uma impressão, mas eu consigo guardar esse conhecimento na memória. Eu consigo guardar aquilo que eu aprendi dessa impressão e posso ter ideias sobre isso. O conhecimento, no entanto, não se divide apenas entre impressões e ideias, mas também entre conhecimento aprendido diretamente pelos sentidos e o conhecimento que depende das noções de causa e efeito, extrapolando o limite e o domínio dos sentidos. Então, olha só que interessante. Para David Hume, eu posso obter conhecimento através da impressão que o meu tato me traz, o meu sentido do tato. Eu posso conhecer o que é o fogo quando eu chego perto de uma chama e sinto que aquilo queima. Né? Eu vou saber o que é o queimar, eu vou saber não repetir aquela ação.
Mas também existem causas, existem conhecimentos derivados da causa e efeito, daquilo que a gente adquire pelo hábito. Para Hume, no entanto, nada garante que exista uma relação de causa e efeito entre as coisas ou entre os eventos. Não temos condições de inferir essa ideia de causa e efeito sem a ajuda da experiência. Tá? Então, eu posso aprender as coisas sobre causa e efeito, eu posso aprender, obter conhecimento, porque eu vejo que sempre que eu faço uma coisa, outra coisa acontece, o resultado é o mesmo, mas eu só posso ter esse conhecimento por causa da experiência, né? Porque eu estou observando, porque eu estou testando. Então, por que que isso acontece? Porque é justamente o hábito que nos faz pensar que as coisas se relacionam necessariamente. David Hume, ele vai dar o exemplo do sol. Eu tenho conhecimento, eu sei que o sol nasce todas as manhãs. Por que que eu sei disso? Por uma questão de hábito. Porque todo dia o sol nasce todas as manhãs. Mas eu posso ter certeza de que isso vai ser assim para sempre? Não, porque essa experiência eu não tive. Eu não tenho experiência do para sempre. Eu só tenho experiência do que foi. Então, meu conhecimento foi gerado a partir dessa ideia de causa e efeito e sobre essa questão do hábito, tá bem? Por exemplo, o que nos faz pensar que o sol nascerá amanhã? Hume dirá que é o hábito. Nada nos garante que esse evento ocorrerá. Mas é nossa crença baseada no costume, no fato de esse evento ser repetido inúmeras vezes, desde o nosso nascimento, que nos diz isso. Não há, assim, conexão racional ou lógica entre o dia de amanhã e o nascimento do sol. Então, preste atenção, que é interessante. Quando eu vou falar desse conhecimento por meio do hábito, ele não é necessariamente lógico, tá? Ele é gerado por essa ideia da experiência. Opa, voltando aqui. E, por último, a gente vai ter o criticismo kantiano. O criticismo kantiano, ele vai justamente tentar gerar aí, apaziguar, né, essa dicotomia, não é nenhuma dicotomia, mas essa dualidade que existiam entre os racionalistas e os empiristas. O que o criticismo vai perceber é que tanto o racionalismo quanto o empirismo, eles tiveram bastante informação, eles tiveram bastante propriedade do que estavam falando. E aí o criticismo, ele vai tentar, de certa forma, unir partes dessas duas ideias. Então, Kant, ele vai sofrer duas influências no início da sua vida filosófica, da corrente racionalista, que vai ser de Descartes e de Leibniz, e da filosofia da natureza de Galileu Galilei, de Isaac Newton, de toda aquela exacerbação do pensamento científico. Mas Kant também vai ter uma grande influência do empirismo, principalmente do empirismo de David Hume. Então, já aparece aí essa ideia, né, de que ele aproveita algo do racionalismo e aproveita algo do empirismo. Em sua dissertação de 1770, Kant vai mostrar as preocupações nos limites do conhecimento humano. Nesse trabalho, o filósofo faz distinção entre os fenômenos, ou seja, como as coisas se apresentam para nós, e os númenos, o que são as coisas e como elas são em si. Então, olha só, Kant ele vai falar que as coisas elas possuem uma essência, elas possuem uma característica própria de ser, os números. Mas quando eu tento perceber essas coisas, essas existências em si, eu as percebo como fenômenos, porque eu não consigo conhecê-las em si, correto? Eu, enquanto ser humano, enquanto agente que conhece, quando tento perceber algo
de um objeto, eu não consigo perceber em toda a sua totalidade. Eu consigo perceber esse objeto como ele se apresenta a mim, com nuances, com defeitos, sem conseguir olhar o todo. Então, Kant ele vai diferenciar fenômeno, como as coisas se apresentam para mim, e númenos, como as coisas de fato são em si. Correto? E o que vai acontecer aqui é que essa percepção de Kant ele vai chamar de inversão copernicana. Assim como as ideias de Copérnico elas foram uma mudança de paradigma, né, na sociedade, a sua filosofia ele também vai chamar de uma mudança de visão, né? Por isso que ele vai falar dessa revolução, dessa inversão copernicana. E aí, um filósofo aqui, Rolf, ele vai falar o seguinte: ele, Kant, supera não apenas o racionalismo, o empirismo e o ceticismo. Funda, sobretudo, uma nova posição do sujeito em relação à objetividade. O conhecimento não deve mais regular-se pelo objeto, mas sim o objeto pelo nosso conhecimento. Então, olha que interessante, pessoal. Quando Kant ele vai falar de teoria do conhecimento, ele vai trazer à tona o sujeito que conhece. A revolução ou inversão copernicana de Kant não afirmou pura e simplesmente que as coisas existem apenas no pensamento do sujeito. Não, porque eu estou falando justamente que existe fenômeno e númeno. Mas entre o númeno, entre o objeto em si e como ele se apresenta, existe o sujeito, aquele que conhece. Tá? Se afirmasse isso, Kant seria apenas mais um idealista. O pensador foi além. As coisas existem, só que no nosso conhecimento das coisas é limitado. Então, Kant ele vai falar dessa importância do sujeito. Há algo no sujeito que delimita a priori o conhecimento. Entender o conhecimento como fenômeno significa que o sujeito do conhecimento não é uma instância passiva que apenas recepciona o objeto. O objeto é fenômeno porque ele é sempre um modo de aparição ao sujeito, que o recepciona no espaço e no tempo e necessita ser trabalhado pelas categorias do entendimento. Então, o objeto vai se aparecer a mim como fenômeno, mas sou eu que vou captar aquela ideia. E sou eu, enquanto sujeito que conhece, que vou trabalhar aquela ideia, que vou fazer conexões, que vou transformar aquilo em conhecimento. Dessa maneira, Kant recusou tanto o realismo quanto o idealismo. Se nunca temos acesso às próprias coisas, então não se trata de realismo. E se as coisas não são apenas ideias na nossa mente, então também não se trata de idealismo. Portanto, não conhecemos as próprias coisas, conhecemos apenas os fenômenos. Tudo bem? Então, espero que a gente tenha feito uma revisão aí dos assuntos mais importantes. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer auxílio que vocês precisem, mandem lá no fórum de dúvidas para a gente tentar sanar, para a gente poder ajudar vocês antes da 9, tá? Antes de sábado. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima oportunidade.